A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Podem se sentar, gente. Em nome de Jesus, fiquem. Mas não dorme. Só senta só. Vamos ver quem está com a gente no nosso culto online. Vamos cumprimentar o pessoal que está em casa. Sejam bem-vindos, Vera, Misael, Roseli, Dona Esther, Pastora Sueli, Paulo, Aristides. Hoje a Dona Esther está com login. Seja bem-vinda, Dona Esther. A Elza, o Miguel, o Paulo. Em nome de meu Pai, vamos começar o nosso momento de palavra agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 5. Meus irmãos, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrá-los de uma coisa importante. Nosso microfone sem fio foi produzido por uma empresa que vendeu a rede para a telefonia 4G. Então, se você fica logado no 4G aí no seu celular aqui na igreja, ele começa a dar esses barulhinhos. Então, desliga aí, bota em modo avião ou desliga o celular, porque senão a gente vai saber que tem alguém com o celular. Então, fica mais fácil para a gente poder se entender. Em nome de Jesus, Marcos 5, do 35 ao 43, nós vamos ler apenas esse trecho. E a palavra do Senhor nos diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra nessa noite para a nossa vida. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê discernimento e que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que eu disser não venha de mim, mas do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. E amém. Irmãos e irmãs, contei para vocês uma bela história de um filme de Hollywood. Daria um roteiro sensacional. E em breve vocês devem ver aí na televisão brasileira. Eu acho que já deve ter tido essa cena em algum filme, alguma série, alguma novela, sei lá o quê. Porque é uma história muito diferente, é uma história muito peculiar. E dentro dessa história, eu imagino que assim como eu, você também entenda que é quase uma história de super-herói. Um super-herói que tem a missão de salvar uma mocinha em perigo. E esse super-herói, no caso, não é qualquer super-herói. Nós estamos falando de uma história que não está apenas num roteiro hollywoodiano. Não é uma história de ficção. Ela vai muito além disso. E eu quero conversar com vocês a história mais completinha do que o texto que a gente leu. Eu não sei quantos de vocês já conhecem esse capítulo inteiro. Provavelmente muitos de vocês já tenham ouvido 1000 vezes essa história. Mas eu quero falar com vocês
aonde essa história começa? Lá no versículo 21 do capítulo 5, um homem vai até Jesus. Jesus estava em Cafarnaum. Lembram da história do homem endemoniado de Cafarnaum? E Jesus pega um barco, atravessa o mar da Galileia, e quando ele desce do outro lado, um homem que se chamava Jairo vai até ele no meio de uma multidão. Jesus nunca andava desacompanhado, Jesus sempre tinha uma multidão correndo atrás dele. E nesse dia não era diferente. Só que, interessante, que naquele dia específico, chega um homem que não é um homem qualquer. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. As sinagogas, elas eram... Vamos fazer de conta que assim, tinha o templo, que era o grande lugar da reunião, e tinham as sinagogas, que eram mini templos, que não eram tão mini assim, mas eles eram como se fossem pequenas congregações. Vou usar essa expressão para a gente entender melhor. E esse homem, ele era o chefe de uma sinagoga. Era um homem muito respeitado e com muitas responsabilidades. Mas o que fazia um chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga, ele tinha a responsabilidade de organizar naquele lugar onde as pessoas aprendiam para ele alguma coisa. Ele não foi até Jesus para colocar Jesus em xeque e mostrar que ele conhecia mais as leis. Ele não foi até Jesus para tirar satisfação. Jairo vai até Jesus com uma intenção diferente. No meio daquela multidão enorme, Jairo se prostra. Um homem que tinha toda a autoridade se prostra diante de uma pessoa normal para a sociedade. Jesus era uma pessoa normal para a sociedade. E ele diz: minha filhinha está morrendo. Lá no versículo 23, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Diante daquela situação, a Bíblia nos diz que Jesus foi com ele. Jesus também não teve não pestanejou hora nenhuma. O texto bíblico fala que Jairo pediu, Jesus foi, ponto final. E aí, no caminho, muita coisa pode acontecer. No caminho, tanto da vida de Jairo quanto de todas as nossas vidas, muita coisa acontece. E aqui no caso de Jairo não foi diferente. Jesus começa o caminho com Jairo até a sua casa. Estava disposto a ir encontrar a sua filha, mas no meio do caminho, ele percebe: saiu o poder de mim. Jesus não percebe assim, né? Do nada. Vocês sabem que Jesus não tem essas coisas de ser pego de surpresa. Mas quando Jesus fala para a multidão: saiu o poder de mim, alguém encostou em mim, alguma coisa aconteceu aqui. Os discípulos falam: Jesus, eu acho que o Senhor está brincando com a gente. Porque olha quanta gente tem aqui, está todo mundo encostando no Senhor. Sabe quando o jogador de futebol desce do ônibus assim? E os guarda-costas fazem uma corrente assim, né, para eles passarem? Não era assim que Jesus andava. Os discípulos estavam com ele, mas os discípulos não tinham a função de guarda-costas de Jesus. Todo mundo estava encostando em Jesus, mas aquele toque foi um toque diferente. Naquele momento, Jesus percebeu e sabia e queria mostrar para as outras pessoas o que estava acontecendo, que a mulher do fluxo de sangue tinha encostado nele. Eu sei que se eu fosse começar a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, eu falava 5 horas seguidas, então eu não vou fazer isso. Não é a nossa intenção agora.
mas aquilo estava no caminho de Jairo. O problema é que depois daquele acontecimento, no versículo 35, o caminho continua. E Jesus fala para as pessoas, fala, daqui para frente, ninguém vai mais comigo, tá, gente? Só que antes, chegam pessoas que estavam vindo da casa de Jairo e chegam para ele e falam, Jairo, eu sinto muito, mas a sua filha já morreu, não adianta nem você trazer Jesus para casa. Jesus simplesmente ignora a fala daquelas pessoas, olha para Jairo e fala assim, Jairo, não tenha medo, somente creia. Jesus ignora uma notícia terrível. Somente creia. Dali em diante, Jesus segue o caminho com Jairo, Pedro, Tiago e João. No caso aqui não foi no barquinho, foi a pé. Mas ele continua o caminho com esses homens e a multidão fica lá atrás. Repare que muitas vezes o caminho que você vai percorrer tantas pessoas quanto você queria. E eles continuaram aquele caminho. Chegando na casa de Jairo, tinha uma barulheira. Jairo chega na própria casa, numa cena de velório. Ele saiu de casa, preocupado com a filha, e volta, já tem um velório instaurado. Pessoas chorando, pessoas gritando, gente esgoelando, né? Porque a Bíblia fala que tinha barulho mesmo. E Jesus simplesmente vira para aquelas pessoas e fala, por que vocês estão chorando? Por que você está chorando? Eu fico imaginando se eu fosse uma das pessoas daquele velório. Eu acho que a minha primeira resposta para Jesus ia ser, nem, você está de brincadeira, né? Você está tirando uma comigo. Por que eu estou chorando? Uma menina de 12 anos acabou de falecer e o senhor vem me perguntar por que eu estou chorando? Como se o senhor não soubesse da notícia? O motivo dessa menina ter falecido já não é o suficiente para eu estar em prantos? E aí interessante é que Jesus fala, ela não está morta, ela está dormindo. Mas todas aquelas pessoas viram que aquela menina estava morta. Todas aquelas pessoas constataram a morte daquela menina. E Jesus, depois de falar isso, começa a ser zoado pelas pessoas. O povo começa a rir dele. Fala, não, esse cara está meio doido. E aquele mesmo pessoal, aquele mesmo povo que tirou sarro de Jesus, foi expulso daquele momento. Jesus pede para que todo mundo se retire. E aí ficou de novo Jesus, o pai e a mãe da menina, Jairo, a sua esposa, e junto com eles, Pedro, Tiago e João. E aí, lá dentro dessa casa, Jesus vai até onde a menina está. E quando ele encontra com a menina, ele fala, Talita cumi. Eu quero fazer um destaque aqui. Até antes que a gente continue a história, o Novo Testamento é todo escrito em grego. Todo escrito em grego. E segundo historiadores, Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. E é interessante que aquela frase, aquela expressão, Talita cumi, é tão importante para a vida de todos aqueles que vieram depois, que ela nem foi traduzida. Do jeitinho que Jesus disse, Marcos escreve, Talita cumi. E aí depois disso ele traduz para o grego, e nós depois de muitos anos traduzimos para o português,
que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. E a menina que tinha só 12 anos levanta e começa a andar, como se nada tivesse acontecido. Começa a andar, muito provavelmente de uma forma que ela não devia andar há muito tempo, porque ela estava muito doente. A palavra nos diz que Jairo chega até Jesus falando: minha filha está muito doente, está a ponto de morrer. Eu achei que eu tinha se trocado aqui o negócio. Espera aí, gente. Aquele povo se admira no momento em que a menina sai daquele quarto com vida. Na verdade, eu acho que essa admiração é mais do que admiração, é perplexidade. Eu estou aqui chorando por alguém que morreu, de repente alguém abre a porta e essa menina sai andando. E aí, eles são orientados para que ninguém soubesse. O problema é que aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa é tão importante, tão relevante e traz tanta transformação, que 2000 e tantos anos depois estamos aqui contando a história dessa menina. Aquilo que Deus faz na vida das pessoas, do mais simples milagre até o mais grandioso, muda tanto a vida e a história, que chega a mudar a geração, que muda outra geração, que impacta outra geração, e depois de muitos anos a gente ainda repete a história daquilo que Deus fez. E aí o texto termina com Jesus mandando que dessem comida à menina. E aí eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Inúmeras coisas a gente pode tirar desse texto. É um texto extremamente cheio de curiosidades, de dúvidas, de até polêmicas em torno desse texto. Mas eu quero trabalhar com vocês 3 atitudes que nós devemos tomar, assim como Jairo tomou. A primeira atitude é: confie. Jairo tinha tudo para não querer sair de perto da sua filha. Quando tem alguém que a gente ama muito que está doente, a gente cola no pé da cama, e se a pessoa der um espirro, a gente já está com o lencinho. Se a pessoa der uma tremelicada no sono, assim, a gente já está para ver se está respirando. Jairo tinha todos os motivos do mundo para mandar alguém ir chamar Jesus. Até porque ele tinha autoridade para isso. Ele podia chegar para qualquer pessoa e falar: eu sou o chefe da sinagoga, por favor, vai lá chamar aquele tal de Jesus. Ele podia simplesmente querer estar presente naquele momento com a filha dele, caso alguma coisa acontecesse. Só que Jairo foi muito, muito audacioso. Jairo, ele saiu da vigília da cama da filha dele, da proteção de pai que ele queria dar sobre a vida da filha dele, e ele vai atrás de buscar ajuda. E ele vai buscar ajuda com alguém que não necessariamente era obrigado a ajudá-lo. Contam essa história. E em nenhum dos três evangelhos, cada um deles com seus detalhes, fala que Jairo tinha algum tipo de dúvida. Fala que Jairo pestanejou em algum momento. Nos 3 livros, Jairo confia unicamente que se Jesus colocasse as mãos sobre a filha dele, aquela menina seria curada. Por isso, para nós, o desafio é: confie.
No nosso dia a dia, da correria, das coisas que a gente tem que fazer, é muito difícil a gente confiar em pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que você deve ter seus compromissos, seus amigos, suas atividades, e você pode pensar aí no seu dia a dia. Com certeza você tem dificuldade de confiar nas pessoas que estão ao seu redor, de alguma forma. Não é todo colega de trabalho que você conta tudo que você está vivendo, nem deve. Não é toda pessoa que você convive, que você acha que é tão, sabe, tão ponta firme quanto você gostaria. A gente tem dificuldade, às vezes, de confiar nas pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente, às vezes, tem dificuldade de confiar nas pessoas que a gente mais ama. E na época de Jesus, para Jairo, Jesus era um homem que era relativamente normal. Hoje, depois de muitos anos, a gente sabe tudo que Jesus passou, a gente conhece a história de Jesus, a gente sente a presença de Jesus, então a gente sabe que Jesus não é uma pessoa normal. O problema é que Jairo não sabia de nada do que ia acontecer depois. E para ele, Jesus era um cara que estava fazendo alguns milagres, fazendo diferença no meio do povo. E os colegas de trabalho de Jairo até criticavam Jesus. Jairo trabalhava nas sinagogas, ele devia ter colegas que eram contra Jesus. Ele não tinha nenhum motivo palpável, assim como a gente tem hoje, para confiar em Jesus. Jairo também não tinha nenhuma prova de que a filha dele seria curada se Jesus tocasse. Mas de alguma forma, e eu sei qual é a forma, que é o poder de Deus, Jairo confia profundamente em Jesus. Jairo deixa de lado a opinião das pessoas, ou até o julgamento que ele poderia sofrer, e vai até Jesus e pede socorro. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Confie. Só que a confiança gera uma ação. Não adianta muita coisa, e não ia adiantar, se Jairo sentasse num cantinho da casa dele e falasse assim: Jesus vai curar minha filha se ele vier aqui e colocar a mão nela. Ah, aquele Jesus lá vai curar minha filha se ele fizer tal coisa. Se ele ficasse só no cantinho da casa dele, provavelmente não adiantaria muita coisa. Só que Jairo, com ousadia, ele fala para Jesus: eu sei que o Senhor pode curar minha filha. E essa ousadia de Jairo nasce na confiança que ele tinha em Jesus. Então, confiar em Jesus é importante, muito importante. Mas confiar em Jesus e não fazer nada, confiar em Jesus e não buscar nada. Jairo foi lá, correu até Jesus, deu a cara a tapa. Jairo podia ter recebido um belo não de Jesus. Jesus, vamos lá em casa comigo? Jesus responder: não, Jairo, não vou. Independente da posição dele, ele só pede socorro. A chave do nosso milagre está em confiar? Está. A chave de todos os milagres vindos de Deus está em confiar nele. Só que falar, correr, clamar, pedir, chorar, qualquer outro verbo que você quiser usar nessa frase, são essenciais para que o milagre aconteça. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O crerem é importante, essencial. Nós temos que confiar incondicionalmente. Mas se nós não pedirmos em oração, nós não vamos receber.
O segundo passo da confiança é uma palavra que eu inventei que não existe, que é a pidança. Se você não pede, sabe aquele ditadinho que quem não chora não mama? E é engraçado, né? Agora que eu lembrei do ditado. A criança, quando chora porque está com fome, ela chora porque ela confia que a mãe vai alimentar ou que o pai vai alimentar. No momento em que você chora diante de Jesus, é porque você confia que Ele pode alimentar você, matar sua fome, saciar suas necessidades. Então, meu irmão e minha irmã, confie, se prostre diante do Senhor e peça. Abra sua boca e fala o que você quer, o que você precisa, aquilo que é essencial para a sua vida. Confie, se prostre e peça. Você vai ver que Jesus, sem pestanejar, da mesma forma que fez com Jairo, vai começar a caminhar ao seu lado em direção ao seu milagre. Jesus, Ele quer caminhar ao seu lado em direção ao seu milagre. E aí então nós chegamos no nosso segundo ponto dessa noite. Espere. Definitivamente, para mim, esse é o ponto mais difícil do planeta Terra. Só quem já pediu alguma coisa, quem confia no Senhor, sabe do que eu estou falando. Espere. Eu não sei se vocês chegaram a ver, talvez a maioria tenha visto, um desafio que os pais estão fazendo com as crianças de colocar um chocolate assim em cima da mesa. Vocês viram? Eles colocam o chocolate assim e falam para a criança: não come enquanto eu não voltar. E sai. E o celular fica lá gravando para ver a reação da criança. Eu já vi várias crianças que não pegam o chocolate, várias crianças que vai com a mão e puxa. Eu vi várias crianças que catam o chocolate e enfia na boca de uma vez, tá nem aí. A nossa vida com Deus é mais ou menos essa situação. Nós pedimos o chocolate, às vezes a gente nem está vendo o chocolate, que no caso da criança ela ainda está vendo. E ele só fala assim: espera. O dicionário fala que a palavra esperar significa não tomar decisões e não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Aquilo que você tem pedido diante do Senhor, ou é algo certo, ou é provável, ou é desejável. Mas o que vem antes é não tomar decisões e não desistir de algo. Esperar nem sempre é ter uma resposta positiva. Muitas e muitas e muitas vezes o evento não será comprovado. Muitas outras vezes o evento não vai acontecer. Esperar é ter esperança. E esperança é ter fé. E a fé é crer nas coisas que não se veem. Nós não vemos o caminho todo. A nossa caminhada com Jesus, a caminhada que começou lá quando Jairo pede socorro, e nós pedimos socorro para Jesus, a gente não vê o caminho todo. Para quem não sabe, a irmã do João Vitor mais nova casou há umas 3 semanas, mais ou menos? Umas 3 semanas mais ou menos. E durante a palavra do pastor no casamento, ele usou uma analogia que encaixa perfeitamente para nós essa noite. Esperar no Senhor é como dirigir com o farol baixo. Se você não dirige, você já andou num carro com farol baixo em alguma situação na sua vida. Você não vê tudo que está na sua frente. Você vê um pedacinho. E às vezes caminhar com o Senhor é dirigir com o farol baixo na neblina. Porque o que você está vendo ainda não é muito. E às vezes caminhar com o Senhor é dirigir com a luz apagada, só com a luz da lua. Aí complica um pouquinho mais. Mas muitas vezes caminhar com o Senhor
exige que você tenha certeza e a esperança que você tem nele está baseada naquilo que ele pode fazer. A esperança vem depois da confiança. O negócio, na verdade, é espere confiando. Não espere acomodado. Também não vai resolver muita coisa na sua vida. Você está esperando algo na sua vida que necessita de um passo seu, não vai acontecer se você não der esse passo. Então espere confiando, caminhando, porque o caminho, Jesus está com você. Jairo andou o caminho ao lado de Jesus, ele não estava sozinho. Jairo tinha Jesus, de certa forma, mostrando a direção até a casa dele, mesmo que Jairo soubesse qual era o milagre que ele queria. Durante o percurso, ele não caminhou sozinho. O problema, e é o grande problema, é que nesse meio do caminho aconteceu lá um negócio que atrapalhou o processo. No meio do caminho chega uma mulher que também precisava de Jesus e ela atrapalhou o propósito de Jairo. A mulher do fluxo de sangue teve a mesma confiança que Jairo teve. Ela tinha a mesma fé que Jairo teve. Jairo falou: se ele encostar na minha filha vai ser curada. A mulher falou: se eu encostar nele, eu vou ser curada. O nível de confiança dos dois estava no mesmo lugar. O nível de ousadia dos dois estava no mesmo lugar. Jairo foi pedir socorro. Ela se arrastou no meio da multidão para encontrar em Jesus, para tocar em Jesus. E Jesus para tudo o que está fazendo. Ele interrompe a caminhada. E no momento em que ele interrompe a caminhada, ele libera a cura sobre a vida daquela mulher e perdão. Eu quero que você entenda uma coisa importante. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Não tem nada, absolutamente nada, que ele não possa fazer simultaneamente. Ele está aos 100% do tempo dele cuidando do Daniel, 100% do tempo dele ele está cuidando da Vitória. Jesus não teria nenhuma dificuldade de curar a filha de Jairo sem nem ir lá. O negócio é que quando ele esteve na terra, ele estava aqui para nos ensinar. E aqui nesse momento tem um ensinamento importante. Jesus não tem preferências. Não é porque Jairo era chefe da sinagoga que ele tinha prioridade no milagre dele e a mulher do fluxo de sangue ia ter que esperar, ou vice-versa. Mas se você é humano, assim como eu sou humana, muitas e muitas e muitas vezes, você se viu como Jairo, paradinho assim no caminho, aqui ó, só observando a situação e pensando: peraí, Jesus, meu problema é um pouco pior do que o dela. Ô Jesus, minha filha está morrendo, ela continua sangrando aí mais umas 2 horas, o senhor vai lá, resolve e volta. Ou muitas outras coisas. Jairo podia estar pensando: mas o senhor vai parar, Jesus, eu estou com pressa. Por que o senhor não resolve isso depois? Talvez você não pense assim, mas talvez você pense: por que fulano consegue tal coisa e eu não consigo? Nossa, as coisas na vida daquele cara lá, ó, flui de um jeito, olha, e a minha está aqui parada. Nossa, meu vizinho alcança tudo o que eu queria. Às vezes você pode estar como Jairo, falando assim: nossa, mas olha, fulano teve alta, está bem, meu parente está lá, internado. Muitas situações da nossa vida a gente se compara. O coração do ser humano é tão egoísta, mas tão egoísta, mas tão egoísta, que a gente não consegue ver que cada um tem uma caminhada diferente. No momento em que Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha muito tempo sangrando.
Ela não começou a sangrar ontem. O fluxo dela já tinha tentado de tudo. O caminho dela foi diferente do de Jairo. O caminho do Aquira é completamente diferente do caminho do Natanaã. As dificuldades que a Paula vive é completamente diferente das dificuldades que o Carlos vive. O caminho de cada um de nós é um. Talvez a parada do seu vizinho seja um pouco antes, mas você não sabe quanto ele caminhou antes de você. O problema é que a comparação faz com que a gente se esqueça da verdade mais importante que Deus tem para a nossa vida. O milagre é para os dois. O milagre não é só para a mulher do fluxo de sangue. O milagre não é só para fulano. O milagre é para todos nós. E Jairo, ele permanece do lado de Jesus. A Bíblia não diz em momento nenhum que Jairo se estressa, nem que se revolta, nem que fala assim: ah, então Jesus, o senhor fica aí que eu vou lá correndo para ver minha filha. O senhor vem aí para trás de mim. Não. Se Jesus parou, Jairo para também. A confiança e a espera dependem disso também. Vai ter vez que Jesus vai falar: ô, gente, nós vamos precisar estacionar o carro aqui rapidão para resolver um negócio aqui. Não vai adiantar você falar para ele: ô Jesus, então faz o seguinte, o senhor desce e continua de ônibus, que eu tô com pressa. Porque se você fizer isso, você vai errar o caminho e já era, você não vai chegar lá. Só que chega para Jairo a pior notícia possível. Sua filha morreu. Meus irmãos, nada dói mais do que uma notícia como essa. E Jesus, conhecendo o coração de Jairo, chega em Jairo e dá uma palavra de conforto? Não. Jesus não disse para Jairo: ah, Jairo, eu sinto muito. Nem olha para Jairo e fala assim: ah, mas foi melhor. Sabe por quê? Porque a gente diz isso. Porque a gente não conhece os planos de Deus. Jesus disse: não tenha medo, apenas creia. Jesus está dizendo aqui para mim e para você: parece que não tem mais jeito. Parece que tudo acabou, parece que você chegou no final do fundo do poço. Para ficar ruim tem que melhorar bastante. Jesus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Apenas creia. E perceba que o caminho não tinha acabado ainda. Jairo continuou com Jesus e alguns discípulos foram com ele. A espera de Jairo naquela frase de Jesus não acabou.
seu filho, do seu primo. Sabe o que você tem que fazer? Quando qualquer pessoa tentar te desmotivar, faz igual Jesus, ignora. Jesus disse para o povo, ela está dormindo, gente. E isso é muito interessante, sabe por quê? Quem está no mundo nunca vai entender nada de vida. O mundo não conhece vida. Quando Jesus diz, ela está dormindo, e as pessoas começam a rir, o povo está rindo porque não sabe que em Jesus não tem morte. Jesus é a vida. Jesus é o dono da vida. Se Ele disser, ela está dormindo, é porque ainda há vida, ou ainda há chance de reviver. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba como vai acontecer, veja o seu milagre. Olhe e veja o seu milagre. Ele está logo ali. Está bem pertinho, ele está chegando. Jairo e a sua mulher vão com Jesus para o quarto daquela menina e veem com seus próprios olhos a filha que tinha falecido levantar e andar. Quando Jesus diz que ela está dormindo, não quer dizer que ela estava em coma, tá, gente? Muita gente pensa assim. O que na verdade quer dizer é que Deus tem domínio sobre a vida e sobre a morte. E se Ele tem esse domínio, mesmo que você morra, você viverá. Quem estiver com Ele vai viver eternamente. Nós passamos pela morte da carne, mas o nosso espírito não tem fim. Nós somos eternos com Ele. E Jesus encerra o episódio dessa situação mandando aqueles pais: alimenta essa menina, pelo amor de Deus. Irmãos e irmãs, depois que Deus, presta atenção nisso, por favor. Depois que Deus devolve vida plena para mim e para você, é responsabilidade nossa alimentar essa vida. Era responsabilidade daquele pai e daquela mãe alimentar aquela menina, para que a vida permanecesse. Sem alimento, ninguém vive. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se você não alimenta a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã, Deus vai ter que ficar te ressuscitando a cada domingo. Se você ficar vivendo uma vida de inconstância, você vai ter que ficar clamando para Deus como Jairo toda vez que você ouvir eu falar a palavra de Deus. É responsabilidade sua buscar alimento para que você permaneça vivo. Nesse momento, depois disso, depois de nós termos entendido que nós precisamos confiar em Deus incondicionalmente, pedir aquilo que a gente precisa, mas confiar, esperar, porque o tempo para a gente é muito diferente do tempo para Ele, e ver, mesmo que você não esteja diante do seu chocolate, espiritualmente, veja o chocolate em cima da mesa, veja o chocolate em cima da mesa, mas seja obediente, não come antes da hora, espera o tempo dele. Ele não te deixa sozinho na caminhada. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. A vontade do Senhor é sempre o melhor para nós. Sempre. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não consiga ver,
Tem momento que parece que só está difícil para mim e para você. Tem momento que você se olha e fala, mas está todo mundo bem, só eu que estou triste. Saiba que os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. E vai ter muitas vezes que o mundo vai tentar matar os sonhos de Deus para a sua vida. Vai ter muitas vezes que vai ter gente fazendo velório, quando Deus ainda não disse que era para parar. Vai ter muita gente chorando ao seu lado, te criticando, te julgando, tendo pena ou dó de você, quando Jesus está te dizendo, apenas creia. Porque quando eu chego, não tem morte que possa prevalecer. Quando eu estou presente, não tem medo que possa reinar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Veja, veja o teu milagre. Recebe a cura, recebe a unção. Se coloque de pé, querido. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar, Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe, Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura,
multiplicação. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, nessa noite. Assim como Jairo, Deus, nos prostramos diante de Ti e clamamos por socorro. A Tua igreja, Senhor, está diante do Teu altar, entregando ao Senhor as aflições mais profundas do seu ser. Cada um de nós, Deus, estamos nessa noite com uma filhinha doente. Pode ser uma ferida na alma, pode ser uma ferida no corpo, uma doença, pode ser uma dor, pode ser também um problema espiritual. Cada um de nós estamos nessa noite entregando a Ti aquilo que é mais precioso na nossa vida, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por restauração, clamando ao Senhor pelo Teu toque. Deus, mas nós não queremos pular as etapas do Senhor para nós. Mesmo aflitos, mesmo com dor, nós cremos, nós confiamos que o Senhor pode fazer, mas nós queremos que o Senhor faça no Teu tempo. Nós queremos que o Senhor faça do Seu jeito. Esperar é não desistir até que algo que nós queremos ou que nós sabemos que vai acontecer se concretize. Os sonhos do Senhor jamais morrerão, nem na minha vida, nem na sua vida. Em nome de Jesus, Deus, nos dá confiança para continuar. Nos dá, Senhor, esperança para permanecer. E nos dá fé. Nos dá fé para que a nossa visão seja restaurada. Nos deixa ver, Deus, o nosso milagre. Nos deixa, Senhor, ver a cura do Senhor para a nossa vida. Nos deixa ver a conquista que o Senhor tem para nós. Nos deixa ver a multiplicação de almas na igreja, a multiplicação de frutos na nossa vida. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nada fique na dúvida. Jairo não teve dúvida e nós também não queremos ter. Nós queremos confiar incondicionalmente. Nós pedimos porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos e cremos em oração, o Senhor nos daria. Nosso coração está pedindo porque nós sabemos que as portas do céu estão abertas para derramar bênçãos sobre nós. Não nos deixa desistir, Deus. Não nos deixa pestanejar quando as pessoas disserem para nós que não tem mais jeito. Nos ajuda, Deus, a ignorar as vozes do mundo e que nós ouçamos apenas o Senhor dizendo: não tenha medo, mas creia. Creia. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, creia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nessa noite Deus está dizendo para você: Talita Cumi. Aleluia. Meu querido e minha querida, Jesus está dizendo para você: eu te digo, levanta-se. Levanta do lugar onde você está, para caminhar, para andar, mas não se esquece de comer.
Em nome de Jesus.